Fala aí, pessoal. Acabou nesse minuto Grêmio 1, Flamengo 1, jogo de ida da semifinal da Libertadores. Eu tô aqui com meu amigo Arnaldo Ribeiro, ainda no calor do que aconteceu no jogo. Foi um jogo super movimentado, para falar um pouquinho do que aconteceu. De cara, Arnaldo, dá um destaque. O que você destacaria nesse jogo? Lamentavelmente, Tironi, o destaque principal é o maldito VAR que não deixa a gente assistir um jogo em paz. Meu pai. E o teu destaque inicial, Tironi? Eu não vou destacar a arbitragem. A gente vai falar da arbitragem, mas meu destaque é a diferença entre a superioridade do Flamengo e o placar final. O Flamengo foi muito superior na minha opinião. Então eu concordo com você que o seu destaque tem mais com o jogo do que o maldito VAR. Do VAR a gente fala daqui a pouquinho. Vou falar uma coisa, aliás, que eu nunca falei sobre o VAR, mas deixa pro final. Vamos falar sobre o jogo, Tironi? Beleza, vamos falar sobre o jogo. Bom, o jogo eu achei que a diferença entre o placar final 1-1 e o que foi a superioridade do Flamengo foi imensa. Eu achei que o Flamengo, sobretudo no primeiro tempo, passou por cima do Grêmio. O Grêmio não conseguiu, mal passou do meio de campo, a marcação forte do Flamengo na frente, enquanto ele perna, e aí poderia ter saído com um placar até maior. Não vou falar do VAR, nem é por causa do VAR da arbitragem, mas poderia ter saído com um placar maior, mesmo independentemente do que aconteceu com relação à arbitragem, porque foi muito melhor. No segundo tempo, o Grêmio deu uma equilibrada, deu uma inflamada na torcida, mas o Flamengo voltou a tomar conta do jogo. Isso que eu achei impressionante, que foi quando saiu o gol. Uma troca de passes ali, e aí sai o gol do Flamengo. Por esse jogo, me parece uma diferença bem grande de Flamengo e Grêmio. Só que aí o que acontece? Só que o jogo foi 1-1. E aí é como se a coisa se reequilibrasse por causa do placar, certo? Certo, eu acho que a partida de volta, o Flamengo fez o gol fora, tem a vantagem de jogar pelo 0-0, mas o resultado deixa o Grêmio vivo na disputa. E acho que tem uma questão que você chamou a atenção durante o jogo, o Flamengo ter sofrido um empate quando era superior e quando estava no ataque buscando o segundo gol, certo? Isso é uma coisa que chama atenção porque não é comum. Um time jogando fora de casa, jogando a sua vida na Libertadores, já está vencendo por 1-0, e para jogar ou para tentar o segundo gol, em vez de, vou segurar esse 1-0 aqui que está de bom tamanho, foi o que me chamou a atenção, nos chamou a atenção no gol de empate do Grêmio. Não, eu adoro esse negócio no seguinte sentido. Eu não aguento esses times que fazem 1-0 e recuam, e seja o momento que for do jogo. Então eu tava achando legal. A hora que eu vi 87 minutos e o Flamengo amassando o Grêmio, jogando quase dentro da área do Grêmio, eu falei, putz, olha que legal, coisa diferente está acontecendo. Aí sai o contra-ataque e sai o gol de empate do Grêmio. Nessa hora, o torcedor falou, podia ter segurado um pouquinho. É legal, é bonito pra caramba, mas se custar a classificação pra final, o torcedor do Flamengo vai mastigar esse lance. Aliás, é um lance pouco comum no futebol, porque o Felipe Luiz, de fato, se machucou. O Everton Ribeiro do Flamengo poderia ter chutado a bola para fora, mas não teve o fair play por parte do Grêmio. Exatamente. O Grêmio foi e empatou o jogo, deixando a disputa viva. Quem mais? Uma outra coisa que chamou a atenção, a gente falou até no nosso podcast Posse de Bola. A gente falava, e eu tinha ido ao Maracanã no sábado, São Paulo e Flamengo e São Paulo, o time titular do Flamengo, que é excepcional, já estava dando sinais de fadiga. O time do Flamengo joga numa intensidade tamanho, você está com a superioridade. O primeiro tempo foi um massacre. Foi um massacre, que custa. As pernas dos jogadores não... Então, assim, o Flamengo fez 3 alterações por lesão, fadiga, exaustão, e tinha mais gente pedindo para sair no final do jogo. Isso é verdade, esse é um ponto importante, né? A gente conversou um pouco sobre isso lá no nosso podcast, realmente. E é isso, chegou no final do jogo, o time do Flamengo estava esgotado em campo, né? Tanto que tomou um contra-ataque com o time todo à frente aos 87 minutos. Gerson saiu, Felipe Luiz estava machucado no final, Bruno Henrique estava machucado, estava muito cansado no final. Arrascaeta se arrastando no final. Então, essa é uma questão. A gente tinha falado, né, que o Jorge Jesus precisava saber dosar esse elenco da melhor maneira possível. Hoje a conta chegou um pouco. Agora, claro, o jogo de volta é lá na frente, tem tempo ainda de recuperação e tudo mais. Mas acho que esse é um outro ponto que a gente tem que prestar atenção. O jogo de volta é lá na frente, perfeito. Mas aí tem aquela maldita data FIFA no meio do caminho. Certo? Verdade, sim. E Flamengo e Grêmio perderão os jogadores. Né? Agora, de novo, talvez o Flamengo seja aquele time do Brasil que mais sinta
o peso de seus titulares. Então, qualquer coisa que acontecer nessa data FIFA, lembrando que o Flamengo também está jogando o brasileiro para vencer e o Grêmio não. Sim. Então, assim, esse intervalo poderia ser bom para o Flamengo, mas na verdade é super traiçoeiro, porque os jogadores, alguns estarão a serviço da seleção e o time jogará pela liderança do brasileiro. É verdade. Não vai poder tirar o pé. Não vai poder tirar o pé. Como o Grêmio já tirou, assim, né, do brasileiro. Como ele já não tem mais como, não quer mais. Tá apostando tudo na Libertadores, diferente do Flamengo, que está nas duas frentes. Agora, eu falei que não ia falar, mas a gente vai falar. A gente vai falar, ter que falar um pouco da arbitragem, que foi o seu destaque inicial. Uma coisa que me chamou a atenção, que você até falou, sobre os melhores momentos da Globo no intervalo. Fala aí. Assim, a Globo normalmente pega, mostra os gols dos outros jogos, tal, o Corinthians, Chapecoense, Vasco e Atlético, e começa pelo MM com os seus jogadores, Casão, Júnior e tal. Dessa vez começou pelo Paulo César de Oliveira, central do apito. E aí o Galvão até falou, deita e rola. Deita e rola, Paulo César. Então, é um pouco isso. E também, a gente vai comparar depois, acho que é importante, o River e Boca, do Flamengo e Grêmio, né, da projeção de uma possível final. Também foi um pouco o que aconteceu no jogo argentino, a arbitragem tendo quase protagonismo, o VAR sobretudo. O que acontece, eu acho, Tironi, é que o VAR, além de ele nos fazer perder o prazer de ver o jogo de futebol, ele está acabando com o protagonismo dos jogadores. Então, assim, quando você vê um desenrolar de uma jogada, a comemoração de um gol no campo dos jogadores, não é nem do torcedor. O torcedor já foi esquecido nesse negócio do VAR completamente. Um monte de gente ainda defende por conta da justiça, mas o jogador de futebol, sim, pode ser o jogador do River, o jogador do Flamengo, dos gols anulados, assim, o jogador não consegue mais usufruir do protagonismo. Uhum. O VAR fez a interferência da arbitragem no futebol se tornar insuportável. A arbitragem interfere muito mais do que interferia. E aí o Paulo César Oliveira entra no lugar do Casão e do Júnior para comentar o intervalo. Entendeu? Antes dos dois. É dois jogadores de seleção de Copa do Mundo e a arbitragem foi destaque no intervalo. Com relação aos erros, para não falar que eu vou ficar em cima do muro, eu achei que foi falta do Gabigol, e aí o VAR, que vê tudo, acertou, na minha opinião. E até você está na dúvida. O lance do impedimento, sinceramente, juro por Deus, pode ser 3D, 5D, 10D, não dá para saber. Não dá para saber. Esse, para mim, é um lance que não dá para saber. E dá para saber. Aí acho que entra naquela questão do espírito da regra. Qual a vantagem que o jogador estava tendo 1 milímetro na frente do outro? Nenhuma. Uhum. Então, acho que era uma questão da regra que tem que ser revisada. Eu não consegui ver, nem com imagem, com fio, com não sei o quê, se estava impedido ou não. Não consigo dizer. Esses foram 2 lances. Tem mais algum? Então teve a questão, assim, eu acho que o VAR teve na questão foi parado também no final do primeiro tempo pela entrada no Michel, no Gerson. Eu expulsaria. Então, mas aí pensando que o Gabigol também fez uma entrada parecida e não foi no jogo do Brasileiro, enfim. Então eu achava que eu prefiro aquela arbitragem de Flamengo e São Paulo em que o árbitro deixa a coisa comer ali e não consulta VAR para nada. Eu gosto mais daquela arbitragem. Mas assim, o que eu acho assim, VAR em Buenos Aires, VAR em Porto Alegre, a gente tem que também, talvez, projetar o que está jogando o River, por exemplo, que tem muito mais futebol do que o Boca, em relação a Flamengo e Grêmio. Sobretudo em relação ao Flamengo, eu acho que hoje é o melhor time do Brasil, tecnicamente falando. O que te pareceu assistindo aquele clássico do Monumental de Nunes num dia e da Arena Grêmio no dia seguinte? Então, ontem eu fiquei bem impressionado com o Grêmio. Na verdade, impressionado não é a palavra. Porque, com o River, desculpa. Fiquei bem impressionado com o River. Impressionado talvez não seja a palavra, mas porque eu tenho visto o River, esse River do Galhardo há um bom tempo. Mas a superioridade, eu falei, putz, esse time é um timaço. Para ganhar esse time vai ser duro, seja na semifinal, seja na final. Mas depois, quando eu vi o primeiro tempo do Flamengo hoje, eu me impressionei mais. Então é um bom ponto. Esse é um bom ponto. Eu acho que o River está pronto há mais tempo, né? Tem um padrão já definido. O Flamengo, acho que aflorou, o melhor momento é esse. Seria, acho que hoje, se a final fosse na quarta-feira que vem, entre os dois, lembrando que a vantagem do Flamengo é pequenininha, só fez um gol fora de casa. A gente tá falando assim, porque o jogo a questão tá aberta ainda. Digamos que o padrão do River seja semelhante ao padrão do Grêmio, um time há mais tempo treinado pelo seu treinador, aliás, treinadores com algumas semelhanças, Renato e Galhardo, mas eles tecnicamente são muito bons. Mas daí, outra diferença fundamental. O que vai acontecer na maldita data FIFA?
nenhum jogador do River e do Boca foi Bom, convocado. exatamente. Então, seu Tite, por que você fez essa besteira? Então, o River está preservado, o Boca está preservado, e é provável que quando forem cruzar com Flamengo e Grêmio naquela maldita final única, odeio final única, Tem isso também. não é brincadeira. É. Pode ser lá em Santiago, podia ser no Monumental no Maracanã, ou na Bomboneira na Arena Grêmio. É óbvio que qualquer time argentino, e deve ser o River que chega à final, vai estar mais inteiro e preservado que o time brasileiro, que é mutilado no Campeonato Nacional e pelo técnico da seleção brasileira. Não dá. É isso. Bom, pessoal, 10 minutos de vídeo, tá bom, tá bacana. Voltaremos a qualquer momento. Espero que vocês gostem. Valeu, abraço.